Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, trazendo notícias muito positivas e interessantes e vindo para compartilhar com vocês também experiências muito bacanas que estão acontecendo nesses últimos dias, que envolvem essa nossa jornada nessa grande batalha, nesse processo político nesse ano de 2026. Olha, se o Brasil tiver pessoas como você aqui no nosso portal, espalhadas por todos os cantos, olha, nós vamos dar um passo muito importante na história do nosso país e um passo positivo, né? Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou trazer aqui algumas cenas, mas se você chegou agora, se inscreva aqui no nosso portal antes de mais nada, conheça os nossos outros vídeos, dê seu joinha, mande seu comentário, enfim, venha participar aqui do nosso portal. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, hoje mais cedo eu fiz uma live com o deputado Ottoni de Paula. Obviamente, muitas pessoas, né, fizeram críticas, que é natural, né? E muitas pessoas não entenderam, né? Professor, você é pré-candidato, como é que você traz um adversário, uma pessoa que está no outro campo, está dando palco para ele? Gente, olha só, nós temos uma dificuldade muito grande de ter uma conversa mais próxima com esse mundo evangélico, sobretudo as pessoas que foram capturadas, foram abduzidas por essa coisa chamada bolsonarista. É muito importante a gente compreender o que aconteceu e é muito importante a gente começar a abrir algumas portas, algumas janelas para chegar até essas pessoas. É óbvio que se eu tivesse preocupado somente com questões eleitorais, né, seria uma burrice ficar trazendo alguém que possa eventualmente roubar, né, no bom sentido, né, intenções de voto. Mas o meu interesse maior aqui é ajudar o nosso país. Claro que as pessoas entendem isso. Agora, é só para dar uma dimensão para vocês, que eu também não tinha tanta, né? Tem muita gente que é evangélica que acompanha aqui o nosso portal. Tem muita gente que é evangélica e que tem parentes. E muitas pessoas que comungaram também das mesmas dificuldades de relacionamento, pegaram já cortes desse nosso papo de hoje e jogaram para frente. Então, é isso. A missão é essa, gente. É ajudar as pessoas se libertarem, se esclarecerem, né? Então, esse vídeo aí foi muito interessante por esse aspecto. A gente fez muitas abordagens políticas também, mas, sobretudo, a gente fez essas abordagens sobre as nossas dificuldades de conversarmos com alguns setores da sociedade, né? Então, foi muito legal. Essa live já está com mais de 100 mil pessoas que já assistiram. Então, enfim, eu acho que foi uma contribuição que eu achei que eu deveria dar para esse debate, para esse universo, né? E a resposta também foi muito legal aqui das pessoas de modo geral. Agora, a experiência positiva que eu queria compartilhar com vocês, que eu comentei aqui na abertura, é o seguinte, gente. Foi aberto, como vocês já sabem, nessa minha pré-candidatura, um site, né, para recebimento de doações para a pré-campanha. Isso é uma coisa muito bacana, porque, olha só, eu já estou em terceiro lugar nessa semana. Eu sou o terceiro que mais recebeu doação das pessoas. São 1.720 apoiadores, gente. É muita gente. E estamos apenas começando. Vai vir mais gente para cá, para o nosso portal. Isso me deixa assim, muito gratificado e aumenta muito a minha responsabilidade. Olha só, nessa semana aqui estou atrás apenas do Renan Santos, que é um candidato a presidente do nosso país, que tem uma capilaridade gigantesca e começou lá atrás, né? E atrás do Rodrigo Espada, que é candidato a deputado, pré-candidato a deputado federal, lá em São Paulo. Eu dei uma olhada no perfil dele, é do fiscal da Fazenda lá de São Paulo. Ele tem muito menos apoiadores, mas, enfim, tem uma quantia maior. Então, estamos na frente ainda do Kim Kataguiri e do Jones Manuel, enfim, nessa semana. Não dá para saber o que será esse apoio, mas é muito importante, além do volume de recursos que chegam, o tanto de gente que está chegando, que eu acho que é até mais importante a gente ter um engajamento aqui. Todo mundo que faz a doação recebe um e-mail na hora, né, do nome da pessoa, recebo a mensagem da pessoa, enfim, está sendo muito legal, são muitas energias positivas que estão vindo. Lembrando e esclarecendo também que esses recursos, eles são recursos que são totalmente auditáveis, são transparentes. Você, quando entra nesse site aí, você pode pesquisar todos os dados, né? É muito interessante, né? Por exemplo, agora, se você pegar nesse site aqui, qual foi a performance, né, aqui no nosso portal ao longo dessa última semana, além dessa história, pegar aqui o valor, o total, né? No total aqui, olha, a nossa pré-campanha é a 11ª no Brasil, né? Porque tem gente que começou muito mais à frente do que a gente. Mas está crescendo, está chegando muito mais gente, e é sempre importante, eu vou sempre tentar colocar o QR Code aqui no nosso vídeo,
porque eu não sabia, né? Grande parte das pessoas que seguem aqui o nosso portal assistem pela televisão, então as pessoas começaram a reclamar, não consigo ajudar porque fica difícil pela televisão, então vamos resolver essa história, né? Mas eu queria compartilhar isso com vocês, gente, porque é um movimento surpreendente, né? Eu nunca fui candidato a nada, de repente tá aqui com vocês aqui e tá tendo essa resposta, gente, isso é uma coisa... E vocês sabem, né? Se eu faço barulho aqui com vocês, aqui desse lado da trincheira, lá no espaço mais formal, olha, essa gente da extrema-direita que se prepare aí, porque a gente vai fazer barulho. E eu estou fazendo uma campanha muito grande para tentar trazer o máximo de pessoas em todos os estados do nosso país que tenham também esse perfil combativo, que a gente possa ajudá-los a se elegerem também para o parlamento brasileiro, né? Bom, vamos falar de coisas positivas além dessa história toda. O presidente Lula, hoje ele fez uma cerimônia, enfim, comandou uma cerimônia de crédito para entregadores de aplicativos. Lula lança financiamento de motos novas, motos elétricas, motos álcool, enfim, motos flex, enfim, que ajudam a não poluir o ambiente e dão uma dignidade para as pessoas que trabalham em aplicativo, que trabalham com motocicletas, enfim. Então, essa foi a cerimônia. Mas aí o presidente Lula, ele falou algumas coisas que não tem exatamente a ver com isso, que eu destaquei aqui para compartilhar com vocês, que eu achei muito interessante, tá? Vamos ver aqui e vocês vão ver do que eu estou falando. Ele, nesse momento aqui que ele falou do dia de hoje, ele estava falando de três coisas que o deixaram muito feliz hoje. A primeira coisa foi ter recebido trabalhadores dentro do salão do Palácio, que não é uma coisa muito comum, e uma categoria que ainda não tinha chegado até esse salão, né, ou salões ali do Planalto, é essa categoria de motoboys, motociclistas, motoentregadores, etc. Aí ele falou das outras duas coisas alegres, né, que aconteceram com ele, coisas muito importantes. E aí, nisso, ele vai falando também que no dia de hoje, Dia dos Namorados, que é um dia também para a gente fazer algumas reflexões. Daí ele continuou, e aí eu quero compartilhar esse trecho com vocês. Estava com meus amigos e fui jogar o futebol. Essa coitada chega 15 minutos atrasada, o cara já fica nervoso, achando que ela está errada. O ciúme não é uma doença. O ciúme é uma falta de caráter de quem não confia em si mesmo. Não vamos transformar essa fraqueza nossa numa violência contra a nossa companheira. Então eu quero que no dia de hoje, cada um de vocês, cada mulher ou cada homem, que tem um parceiro, que gosta do parceiro, que gosta da parceira, sabe, dedique uma música para ela, hoje. Se tiver filhos, diga na frente dos filhos que você ama a sua mulher. É importante que os filhos percebam que os pais se gostam, que os pais se amam, que os pais se tratam com respeito. Isso é muito importante para a gente criar um outro tipo de civilização. Ao invés do ódio, o amor. Ao invés de bater, o carinho. Ao invés de ser grosseiro, a educação e o respeito. Isso vale para os dois. Vale para o homem e vale para a mulher. Gente, vocês já me viram dizer várias vezes aqui da importância pedagógica que um presidente da República exerce. Essa fala do Lula, infelizmente, ela fica ali muito restrita a quem está acompanhando na rede, enfim, né? Por isso que eu sempre cobrei aqui que a área de comunicação do presidente da República sempre criasse esse tipo de aparição do presidente como uma coisa rotineira, porque ela ajuda a educar as pessoas, ajuda a conscientizar as pessoas e ajuda a informar as pessoas. Eu, quando estive lá com o senhor Sidônio Palmeira, eu comentei com ele e com os outros amigos que estavam lá, né? Assim, Sidônio, ministro, o senhor tem que dizer ao presidente da República que o falar dele com a sociedade não pode ser considerado como uma faculdade. Isso é uma obrigação do governante. Se isso chegasse até aos ouvidos do presidente Lula, eu tenho certeza que ele iria absorver isso aí e falar assim, sabe do negócio? Eu acho que eu vou falar mais, vou tornar isso uma rotina. Infelizmente, eu acho que ninguém teve coragem de falar essas coisas para o presidente Lula. Mas vejam só como é que é importante, ele falando de coisas boas. A gente teve um período de ódio aqui no nosso país, um período odiento, e agora a gente tem um presidente falando em amor, falando para as pessoas, para os homens, mulheres falarem que amam os seus companheiros na frente dos filhos.
para mostrar o que de fato é uma família, o que de fato é amor. Gente, isso é muito bacana, né? Então eu achei que eu tinha que compartilhar isso com vocês. Mas aí veio um outro momento que ele fala uma outra coisa que vocês vão ver aqui, e que os motoboys, alguns motoboys que estavam lá, eles ficaram emocionados. Eu vi, pelo menos 2 que eu vi ali, observei bem, eles estavam com cara de choro, né? Ficaram emocionados. Acompanha aqui, vocês vão ver do que ele está falando. Vamos lá. Mas a história mostra que quem é violento é o homem. Porque tem pouca notícia de mulher, sabe, que bate no homem. Mas tem muita do homem que não apenas bate, mas que mata as companheiras. E ele não percebe que quando ele mata a companheira, é ele que vai ficar morto-vivo. É ele que vai ficar, ele estragou a vida dele. Ele jogou a vida dele no lixo, achando que estava fazendo mal para a mulher dele. Ele está fazendo mal para ele. É ele que vai ficar vivo numa cadeia 10, 15 ou 20 anos, não tendo respeito de ninguém e nem dentro da cadeia. Então eu queria fazer um apelo para vocês, que hoje, se não ligar ainda dando um beijo na companheira ou no companheiro, aproveite o dia dos namorados e façam alguma coisa que simbolize o amor na relação de vocês com as pessoas que vocês gostam. Quem sabe esse gesto faça com que a gente diminua o grau de crescimento da violência entre o homem e a mulher. A terceira coisa que eu estou feliz é que hoje eu fui no Hospital Sírio-Libanês e terminei a minha 15ª... Ó, rapaziada, sentiu, né? A minha 15ª terapia, radioterapia. Eu tive um câncer de pele e a radioterapia é para assumir de vez com qualquer perspectiva. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou bem. Então eu estou feliz por essas coisas, por vocês, pelo amor que eu tenho pela minha mulher e que eu quero transferir isso para que todo mundo saiba quanto é importante a gente amar e pela minha cura definitiva desse câncer de pele. Gente, eu achei muito legal. Às vezes eu acompanho esses acontecimentos, né? E assim, jornalisticamente, né? E de repente a gente se depara assim, com coisas assim, que mexem com a gente já está cascudo, né? Então, por isso que eu digo para vocês, tinha que ser compartilhado ao máximo, né? Enfim. E aí a gente chega para os outros assuntos aí que muita gente está pedindo também para comentar. Justiça italiana aponta a parcialidade de Moraes como motivo para anular a extradição de Zambelli. Olha só, gente, já comentei no nosso encontro mais cedo, que a justiça no planeta, de um modo geral, ela é sempre conservadora. É histórico isso. E na Itália não é diferente. Na Itália, a Suprema Corte lá é composta por 15 ministros. 5 são indicados pelo parlamento, normalmente parlamento conservador de direita, né? Historicamente é isso que tem acontecido na Itália. Os líderes italianos, o primeiro-ministro, enfim, indicam mais 5, e 5 vêm dos estratos da magistratura de um modo em geral. Como a Itália está hoje na extrema-direita, né? A Meloni está lá, enfim, esse movimento todo, não é de se estranhar, né? Que haja também um viés político nesse julgamento. Agora, e daí? E daí que se dane o mundo. Se dane o mundo, porque é o seguinte, a Itália não vai invadir a soberania do nosso país. A Carla Zambelli, se puser os pés aqui, ela vai em cana. Então, enfim, o que vale é que ela está condenada aqui no nosso território. E lá ainda tem um processo que ainda está rolando. É claro que os bolsonaristas estão fazendo uma firula danada. E aí a gente chega nessa coisa aqui patética, né? O Dudu Bananinha dizendo isso aqui, ó. Vamos lá. Mais um dia muito ruim para o Moraes. Justiça da Itália absolve Zambelli e critica acúmulo de funções de Moraes. Olha só, o cara diz assim, hoje é dia muito ruim para o Moraes. Desculpem aqui, tá, gente? Mas deixa eu me dirigir assim, senhor Bananinha. O babaca, o teu pai está preso e o Alexandre de Moraes está solto. Então, dia ruim para quem, né? É muito trouxa, né? Gente, eu dei aula para muita gente de academia de polícia, enfim, tinha muitos alunos policiais, e um estava contando para mim uma vez a seguinte história, que eles estavam sobrevoando um presídio, tiveram que sobrevoar um presídio, e quando chegaram muito perto, os presos começaram a gritar babaca, né? Começaram a chamar, não, otário, né? Otário, seus otários, seus otários. E aí o helicóptero se afastou, e aí um policial dentro do helicóptero falou, pronto, tá vendo? Chamaram a gente de otário, né? E lá embaixo estão os espertos.
Quer dizer, os espertos estavam presos e os otários estavam ali, junto com a lei, no helicóptero, né? Então, qual é a vantagem para esse mundo tenebroso aí, né? Uma notícia curiosa é o seguinte: o que uma ala do PL descobriu ao testar as redes a chapa Flávio Júlia Zanatta, né? Olha, gente, o que tem de gente que está torcendo para essa criatura ser a vice do Flávio Rachadinha não está no gibi, né? Porque, enfim, ela representa a extrema da extrema direita. Então, se eles acham que isso aí vai ajudar alguma coisa, né? Eles que avancem com esse processo aí, né? Então, gente, olha, é isso aí, tá? Mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão nessa jornada, nessa caminhada aí. Compartilhem os nossos links, os nossos sites, enfim. E vamos seguir em frente, que tem muita coisa para acontecer no nosso país, né? Muito obrigado a todos vocês, de verdade, tá legal? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.